Antes de nos casarmos, meu marido me apresentou à sua namorada e deixou claro que só estava se casando comigo pela herança. Então, quando ele ficou todo carinhoso com ela no nosso casamento, não me importei. Apenas disse que estava cansada e que precisava descansar. De alguma forma, ele achou que eu estava insinuando que queria dormir com ele ali mesmo na pista de dança. O rosto de Rafael ficou sério. Não vou te tocar, disse secamente. Nunca te pedi isso, respondi. Disse que estou morrendo de sono. Sabe a diferença? Revirei os olhos. Claro que sei a diferença. Parece que você não sabe, murmurou. Bufei e soltei sua mão. Ele a deixou ir justo quando a música mudou e a multidão aplaudiu, todos trocando de par. Rafael acabou dançando com sua mãe, que parecia encantada. Cuide bem da minha preciosa nora, sorriu. Ela fala muito bem de você. Diz que você tem sido maravilhoso com ela. Sério? Rafael suou surpreso. Nunca a machuque. Se ela vier chorando para mim, mamãe, por favor, ela o interrompeu. Rindo, ela o abraçou e compartilharam uma gargalhada. Mais tarde, o pai de Rafael o chamou. Ele se juntou a ele e ao meu pai, Senhor Silva, e todos falaram sobre como deslumbrante eu estava na pista de dança. Rafael fingiu se importar enquanto me olhava de relance. É uma grande atriz, pensou. Mas, na verdade, seus olhos estavam fixos em Marina, sua namorada, dançando com um desconhecido, e o matava não poder evitar isso. Quando chegamos à suíte da lua de mel, Rafael já estava tramando como ver Marina. Ele tinha arranjado tudo para que ela chegasse antes dele. Ao chegar, o motorista subiu uma caixa para mim. Rafael fingiu não saber o que era, mas ele sabia. Tinha me escutado falando com minha melhor amiga. Era um presente, uma caixa cheia de lingerie. Rafael não conseguia evitar pensar o quão contraditória eu era. Tinha me mostrado tão distante no casamento, e mesmo assim, essa caixa mandava uma mensagem totalmente diferente. Ele já tinha planejado me rejeitar naquela noite, e só a ideia o emocionava. Caminhei à frente sem olhar para trás. Me concentrei em falar com a camareira, esperando que me mostrasse um quarto onde realmente pudesse dormir. Quando repeti a palavra dormir com ênfase extra, Rafael soltou uma risada baixa. Que hipócrita, pensou. Só me queria por perto, especialmente porque, surpreendentemente, ainda era virgem. Ainda o surpreendia como era fácil para mim fazer qualquer homem me desejar. Bem, qualquer homem, exceto ele. Uma vez no andar de cima, Rafael instruiu a camareira, que secretamente cuidava de Marina, para levá-la ao seu quarto. Eu fui na direção oposta. Rafael chegou ao seu quarto. Lambeu os lábios. Já se imaginava quem o estava esperando dentro. Mal entrou e fechou a porta. Marina estava na cama. Seu hobby de seda deixava pouco para a imaginação. Finalmente te tenho só para mim, sussurrou ela. Se levantando e deixando o hobby cair. Sua lingerie era sedutora, e Rafael a atraiu para si, beijando-a de forma brusca e faminta. Não tinha nada a ver com o beijo forçado do casamento que tinha me dado. Mas então, lembrou da minha caixa de lingerie. Me imaginou vestindo uma me esperando. A ideia de me rejeitar na cara acendia algo dentro dele. Esse era seu momento para se vingar de mim. Querida, me espere aqui. Ele se afastou, os lábios manchados com o batom de Marina. O que foi? Perguntou ela, desabotoando lentamente sua camisa, o provocando com cada carícia. Já volto. Só preciso ter certeza de que Letícia saiba que não me terá esta noite nem nunca. Adoro quando você diz isso, sussurrou Marina. Mas se apresse. Já estou morrendo por você. Rafael sorriu, mordendo o lábio com emoção. Ansioso para voltar com ela, se apressou. Limpou o batom no caminho antes de bater na minha porta. Demorei um tempo para abrir. Imaginou que eu estava arrumando a maquiagem. Mas quando finalmente abri a porta, Rafael ficou parado, me observando de cima a baixo. Abri a porta devagar, sem pressa, sem nervos. Sabia quem estava do outro lado. Rafael, meu marido. Que palavra tão irônica. O encontrei ali de pé, com a mão ainda erguida como se fosse bater de novo. Seu olhar percorreu meu corpo lentamente de cima a baixo, como se procurasse algo, ou como se não pudesse acreditar no que via. Tinha vestido um conjunto simples. Nada da lingerie de renda que minha melhor amiga tinha escolhido para mim. Apenas um hobby branco de cetim longo que me cobria até os tornozelos e o cabelo solto, levemente ondulado. Nem uma gota de maquiagem. Nada sugestivo. Nada vulnerável. Nada que ele pudesse interpretar mal. Mas mesmo assim, me olhava como se eu não encaixasse em seus esquemas. Quer alguma coisa? Perguntei, me apoiando no batente da porta, cruzando os braços sobre o peito. Rafael estreitou os olhos. Sua mandíbula, forte e definida, se tensionou. Tinha o cabelo castanho escuro, perfeitamente penteado,
Mas sua camisa desabotoada e a leve mancha de batom no pescoço não passaram despercebidos para mim. Marina, como se precisasse de mais provas. Só vim ter certeza de que você estava bem. Mas sua voz soava forçada, como se engolisse algo mais. Ri sem humor. Estou perfeita. Ao contrário de você, não tenho nada a esconder. Ele ficou em silêncio, mas seus olhos azuis, frios como gelo, não se afastavam dos meus. Havia algo mais por trás dessa visita. Não era preocupação. Era controle. Era território. Era ele me lembrando que este casamento era um jogo de poder. Decidi seguir seu jogo. Quer entrar? Perguntei abrindo a porta um pouco mais, só para provocá-lo. Vi como sua garganta se moveu quando engoliu em seco. Ficou parado, hesitando. Não esperava por isso. Supôs que me encontraria desesperada, maquiada, vestida de renda, implorando por sua atenção. Patético, não? Sua voz soou seca, mas notei a rachadura, o desconforto. Só vim deixar as coisas claras. Claro. Assenti fingindo um sorriso doce. Deixe-as claras, Rafael. O que exatamente? Ele se aproximou um passo. Senti seu perfume caro, amadeirado, misturado com um rastro doce que não me pertencia, que não me terá esta noite nem nenhuma outra. Dei de ombros contendo a gargalhada que subia aos meus lábios. Nossa, obrigada pelo aviso. Me poupa o desgosto de ter que rejeitar seus encantos. Pela primeira vez o vi hesitar. Seus olhos me estudaram procurando o sarcasmo, a humilhação, o ressentimento. Não encontrou nada. Só minha indiferença. O silêncio se prolongou. Então ele recuou arrumando a camisa. Boa noite, Letícia. Boa noite, Rafael. E fechei a porta na sua cara. Devagar, suavemente, sem uma batida dramática. Isso teria implicado que eu me importava. Apoiei as costas contra a madeira, deixando escapar o ar. Minhas pernas tremiam um pouco. Mas não por ele. Por tudo. Pelo que acabava de começar. Porque neste jogo Rafael Silva subestimou a garota que se casou por dinheiro. E isso ia custar caro para ele. Tirei o hobby. Me deitei na cama e pela primeira vez em semanas dormi em paz. O sol se filtrava pelas cortinas grossas quando abri os olhos. Não estava acostumada a camas tão grandes nem a quartos de hotel tão frios. Me sentia numa jaula de cristal, cercada de luxo, mas sozinha. A suíte nupcial estava impecável. A caixa de lingerie continuava intacta sobre a cadeira. Nem a toquei. Que ironia. Pensar que alguém em algum momento acreditou que esta noite seria consumada como nos contos de fada. Que bobos. Saí da cama, arrumei o cabelo e me vesti com um conjunto elegante, mas sóbrio. Calça preta, blusa branca de seda e um blazer cinza pérola. Não precisava de saltos agulha, nem joias ostensivas para aparentar segurança. Minha presença era suficiente. Desci ao salão principal do hotel, onde era oferecido um café da manhã privado para a família e os convidados próximos. A cena era digna de um filme. Mesas decoradas com flores frescas, talheres reluzentes, garçons impecáveis. Minha sogra, senhora Silva, sorria radiante, conversando com os convidados. Ao me ver, seus olhos brilharam. Letícia querida, se levantou tomando minhas mãos entre as suas. Dormiu bem, não foi? Menti com facilidade. Perfeitamente. Obrigada por tudo. O casamento foi inesquecível. Rafael sentado no final da mesa com seu ar de arrogância estudada. Hoje vestia um terno azul marinho, camisa branca e gravata cinza escuro. Impecável. Seu cabelo escuro perfeitamente penteado. Não havia rastro de Marina nem do batom em seu pescoço. Só seu olhar, tão cortante quanto sempre. Me sentei ao seu lado fingindo normalidade. A tensão flutuava entre nós, invisível para os outros. Durante o café da manhã, os elogios não pararam. Que éramos um casal lindo. Que o casamento tinha sido um sucesso. Que tínhamos um futuro brilhante. Rafael sorria assentindo, dizendo o que era correto. Eu também. Atores profissionais. Até que ele chegou. Gabriel. Alto, cabelo castanho claro, olhos verdes, mandíbula marcada. Uns 30 e poucos anos. Seu terno preto bem ajustado ressaltava seu porte seguro e elegante. Caminhou até nossa mesa com um sorriso tranquilo e uma xícara de café na mão. Posso? Perguntou olhando diretamente para mim. Rafael apenas arqueou uma sobrancelha incomodado, mas minha sogra o convidou com entusiasmo. Gabriel se sentou na minha frente e por um segundo senti que o ar mudava. Letícia, certo? Sou Gabriel Rocha. Trabalho com a família Silva na Fundação Beneficente. Eu sabia. Tinha escutado seu nome. Investidor, filantropo, rico e, pelo que via, encantador. Prazer em conhecê-lo, respondi apertando sua mão. Seu aperto foi firme,
Seu olhar diferente. Não havia pena, nem julgamento, nem segundas intenções evidentes. Só curiosidade genuína. Vi seu discurso ontem à noite. Sorriu. Muito elegante. Rafael deixou a xícara sobre o pires com um golpe sutil, pequeno, mas revelador. Gabriel e eu conversamos alguns minutos sobre coisas superficiais. O casamento, a fundação, o clima, mas a forma como me olhava era diferente. Não como Rafael, não como um jogo, como se realmente me visse. Espero vê-la no baile desta noite, disse ao final se levantando. Adoraria dançar com você. Meu coração deu um pequeno salto, não por nervos, mas pelo inesperado. Assenti consciente do olhar de Rafael cravado em mim. Claro! Será um prazer. Quando Gabriel se afastou, Rafael falou em voz baixa. Só pra mim? Ó. Tenha cuidado. Por quê? Perguntei sem olhá-lo. Os lobos sentem o cheiro da fraqueza. Seu tom era seco, quase um aviso. Olhei para ele de soslaio, sorrindo com frieza. Me preocupa mais o lobo que já tenho em casa. Sua mandíbula se tensionou, mas não respondeu, porque pela primeira vez naquela mesa de aparências entendeu que eu também sabia jogar. A tarde transcorreu entre reuniões, sorrisos ensaiados e compromissos familiares. Rafael e eu éramos o casal perfeito. De mentira. Caminhávamos juntos. Respondíamos perguntas juntos, mas nossos olhares nunca se encontravam por mais de 2 segundos até que o descobri. Foi acaso, ou talvez o destino. Se é que você acredita nessas coisas. Passava pelo saguão do hotel quando escutei sua voz. Baixa, rápida, nervosa. Me detive atrás de uma coluna de mármore, invisível para ele. Estava falando ao telefone de costas com sua elegância arrogante habitual. Terno escuro, cabelo castanho penteado com precisão. Sim, Marina, te prometo. Esta noite vou sair daqui. A limusine estará pronta. Só tenha paciência, dizia olhando para os lados, se certificando de que ninguém o via. Meu sangue fervia, mas não me surpreendia. Sabia que estava com ela. O que não esperava era a falta de cuidado, que se arriscasse tão cedo, tão abertamente. Esperei que terminasse a ligação e o segui. Caminhou pelo corredor se achando intocável, até seu quarto. O esperei 2 minutos e bati na porta. Me abriu sem disfarçar o aborrecimento. O que você quer agora? Apoiei o ombro no batente, divertida. Escutei sua conversa. Sua expressão mudou. Não me convidou para entrar. Não precisava. Tinha o controle. Quanto você escutou? Perguntou em voz baixa, cruzando os braços. O suficiente para entender que você continua sendo um idiota. Cruzei os braços igual a ele. Rafael franziu a testa irritado. Isso não é da sua conta. Pelo contrário, Rafael. Sou sua esposa. Lembrei arqueando as sobrancelhas. Se você sair esta noite para encontrar sua amante, os jornalistas, seus pais e o mundo inteiro saberão. Sabe o que isso significa? Ficou calado. Sua mandíbula se tensionou. Esse gesto tão previsível dele quando o encurralavam. O que você quer? Cuspiu se rendendo ao jogo. Sorri baixando a voz, aproveitando cada palavra. Quero um acordo. Você continua vendo Marina em segredo e eu obtenho poder dentro dos negócios da sua família. Seus olhos azuis me estudaram me avaliando. Poder. Quero me sentar nas reuniões. Opinar, decidir. Dei um passo em sua direção. Não ser apenas a esposa decorativa. Rafael riu sem humor. Acha que consegue neste mundo, Letícia? Isto não é um desfile de modas. Tem razão. É muito pior. Respondi sem piscar. E se quero sobreviver aqui? Preciso de armas. Silêncio. Podia escutar sua mente trabalhando, avaliando os riscos. Se me negar, continuei. Saio por aquela porta e ligo para a mídia. Vou contar tudo. O casamento arranjado, sua namoradinha escondida, as mentiras. Adeus reputação. Adeus negócios. Rafael passou uma mão pelo cabelo exasperado. Você é pior do que imaginei. Dei de ombros divertida. E você? Mais previsível do que pensei. Finalmente assentiu derrotado. Muito bem, Letícia. Um acordo é um acordo, mas tenha cuidado. Este jogo apenas começou. Me virei satisfeita. Para você, Rafael. Para mim já estava definido desde o princípio. Fechei a porta atrás de mim com a certeza de que acabara de ganhar a primeira batalha. O baile beneficente se celebrava num salão antigo da cidade, com tetos altos, lustres de cristal e paredes forradas em veludo vermelho. O tipo de lugar onde todos fingem caridade enquanto medem o ego e o poder. Rafael e eu chegamos juntos, é claro. A fachada perfeita continuava. Ele com um smoking preto impecável. O cabelo escuro penteado para trás. O olhar frio como se nada lhe importasse. Eu com um vestido azul escuro que caía como seda sobre meu corpo.
Decote discreto, costas descobertas, elegante, impecável, indecifrável. Sabia que Marina estaria observando de algum canto escuro. Sabia que a família Silva queria nos ver unidos e sabia que Rafael, embora se mostrasse indiferente, estava jogando um jogo que já não dominava por completo. Enquanto os convidados conversavam, as taças tilintavam e as câmeras capturavam sorrisos falsos. Me escapuli para o terraço. O ar fresco da noite acariciou minha pele. As luzes da cidade piscavam ao longe, como estrelas caídas. Você fica melhor ao natural? Disse uma voz masculina ao meu lado. Me virei e encontrei Gabriel. Usava um smoking preto, camisa branca e gravata escura. Alto, de compleição atlética. O cabelo castanho claro penteado de forma descontraída. Seus olhos verdes brilhavam sob a luz da lua. Sorri sem baixar a guarda. Sempre diz a coisa certa no momento exato ou é um talento especial? Só quando me interessa que a pessoa escute. Respondeu se apoiando na grade relaxado. Ficamos em silêncio alguns segundos, observando a cidade. Era estranho, mas com ele não sentia essa necessidade constante de medir cada palavra. Com Rafael, tudo era tensão, jogos de poder, desgaste. Com Gabriel, ao menos por agora, só calma. Não parecia estar se divertindo muito lá dentro, comentou. As máscaras pesam, admiti. E alguns sabem usá-las melhor que outros. Gabriel me olhou sério. Dizem que tudo nesse casamento é estratégia. Por dentro me revoltei, mas sorri por fora. E você acredita em tudo que dizem? Não costumo acreditar em rumores. Disse sem tirar os olhos de mim. Prefiro ver com meus próprios olhos. Sua honestidade me desconcertou. Ninguém naquele círculo falava assim. Todos manipulavam, escondiam, mentiam. Antes que pudesse responder, senti a presença de Rafael atrás de mim. Seu perfume, sua energia, seu desconforto contido. Interrompo alguma coisa? Perguntou com essa falsa cortesia que só ele dominava. Gabriel não se abalou. Só conversávamos. Boa noite, Rafael. Meu marido assentiu, mas sua mandíbula estava tensa, os olhos azuis afiados. Não me olhou diretamente, mas seu desconforto era evidente. Estão esperando vocês lá dentro? Disse. Nos vemos lá dentro, respondeu Gabriel caminhando em direção a Rafael. Entramos juntos, mas o silêncio entre nós dizia mais que 1000 palavras. Durante o resto da noite, senti os olhos de Gabriel me seguindo, e embora Rafael não admitisse, os dele também. Pela primeira vez, Rafael Silva estava com ciúmes e odiava isso. O som do papel amassava entre minhas mãos, enquanto meus olhos percorriam cada linha, cada número, cada assinatura. Tinha passado horas revisando os documentos que, por descuido ou arrogância, Rafael tinha deixado na biblioteca da mansão Silva. Documentos de empresas fantasmas, movimentos de dinheiro suspeitos. Doações que não eram doações. Era um labirinto de mentiras cuidadosamente construído. O poder do Silva não se sustentava apenas com negócios limpos, não. Por trás de sua fachada perfeita havia sombras, e eu, a esposa comprada, estava prestes a iluminá-las. Quando Rafael entrou na biblioteca, sua expressão despreocupada durou exatamente 3 segundos. Me encontrou sentada na poltrona de couro com os documentos sobre a mesa. "O que diabos você está fazendo?" perguntou fechando a porta atrás de si. Me levantei devagar, sem soltar os papéis, revisando o negócio familiar. Respondi sustentando seu olhar. Rafael franziu a testa. Seu terno cinza claro se ajustava perfeitamente à sua figura alta e atlética. O cabelo escuro um pouco desarrumado, sem gravata, com os primeiros botões da camisa desabotoados. Parecia elegante, relaxado, mas seus olhos azuis, frios e afiados, o delatavam. "Esses documentos não são para você", disse dando um passo à frente. "Sou sua esposa", lembrei. "Tudo que é seu é meu", ou isso só se aplicava à herança. Vi ele apertar os dentes. Estava ganhando seu próprio jogo e custava a ele admitir. "Você não sabe com o que está mexendo, Letícia", advertiu. Sorri divertida. "Pelo contrário, sei exatamente com o que estou mexendo e sei que isso pode destruir o Silva e você." Silêncio. Ficamos nos olhando, nos desafiando, medindo o terreno. Sua fachada de segurança começou a rachar. Pela primeira vez o vi vulnerável, humano. "O que você quer?" perguntou finalmente. Me aproximei devagar, deixando os documentos sobre a mesa. "Verdade?" respondi. "E poder e que pare de me subestimar." Rafael suspirou, passando uma mão pelo cabelo. "Quer entrar neste mundo?" perguntou com uma mistura de aborrecimento e respeito. "Muito bem, te aviso. Letícia, aqui ninguém é inocente." "Eu sei", disse sem tirar os olhos dos seus. "Começando por você."
Ficamos assim, nesse duelo silencioso, até que Rafael, derrotado, assentiu. Irá às reuniões? Terá acesso ao que quiser. Aceitou. Mas lembre-se, tudo que você tocar também pode te sujar. Dei de ombros pegando os documentos. Já estou casada com você, Rafael. Não há volta atrás. Quando saí da biblioteca, senti que algo tinha mudado. Ele tinha parado de me ver como um incômodo. Agora me via como uma ameaça. Ou talvez como sua única aliada real. O que ainda não entendia era que neste jogo não penso perder. A tempestade começou quando ainda estávamos na estrada. Íamos a caminho de uma reunião importante com investidores nos arredores da cidade. Rafael dirigia o carro preto impecável, com essa expressão séria que se tatuava em seu rosto quando falava de negócios. Eu, no banco do passageiro, repassava mentalmente os nomes e cargos das pessoas que ia conhecer. Tinha que estar pronta. Tinha exigido um lugar à mesa. Agora devia demonstrar que merecia. Mas a tempestade arruinou tudo. A chuva caía a cântaros. O céu cinza como chumbo. Os trovões sacudiam o ar. No meio do caminho, a estrada alagou e nos vimos obrigados a parar num hotel pequeno, antigo, na beira da estrada. Rafael estava incomodado, como sempre, por não poder controlar a situação. Ótimo. Resmungou estacionando o carro. Reunião cancelada. Dia perdido. Desci sem dizer nada. O hotel não era luxuoso, mas ao menos era seco e quente. A recepcionista nos olhou com surpresa. Poucos clientes chegavam em dias assim. Um quarto disponível, informou. O último. Rafael e eu nos olhamos. O mesmo pensamento passou por nossas mentes, mas não havia alternativa. Subimos em silêncio. O quarto era simples. Cama grande, cortinas grossas, um abajur antigo sobre o criado mudo. Lá fora, a chuva batia no vidro com força. Calma, Rafael! Brinquei, deixando meu casaco sobre uma cadeira. Não vou te atacar enquanto você dorme. Me lançou um olhar cansado, tirando o paletó e desabotoando a camisa. Por baixo, seu tórax atlético e definido ficava parcialmente visível. Me virei discretamente, sem dar a ele o prazer de me ver desconfortável. Não é isso que me preocupa, disse, se jogando na cama. Tirei os saltos, me sentando na borda da cama, deixando espaço entre nós. O silêncio se instalou pela primeira vez em muito tempo. Sem testemunhas, sem máscaras, sem aparências. Por que me odeia tanto? Perguntei de repente, sem planejar. Rafael demorou para responder. Se sentou apoiando os cotovelos nos joelhos, sua expressão mais humana que nunca. Não te odeio, disse finalmente me olhando de lado. Te temo. Isso me desconcertou. Teme sua própria esposa? Perguntei irônica. Ele me olhou sério. Por que não te entendo? E as pessoas que não consigo ler me inquietam. Mordi o lábio em silêncio. Talvez pela primeira vez estivéssemos falando de verdade. Eu também te temo. Admiti. Ele me olhou surpreso. Não pelo que pode me fazer, esclareci, mas pelo que pode me fazer sentir. Odeio depender de alguém. Rafael. O silêncio se prolongou. A chuva continuava batendo nos vidros. A vida me ensinou a não confiar. Sussurrei. A me proteger. E agora estou aqui casada com você. Presa neste jogo. Rafael se inclinou em minha direção. Não o suficientemente perto para me tocar, mas o suficientemente perto para que seu perfume me envolvesse. Nem tudo nisso é um jogo, Letícia, disse em voz baixa. Às vezes as pessoas surpreendem. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez sem ódio, sem máscaras. Só duas pessoas quebradas, presas num casamento vazio, procurando algo real. Não sei quanto tempo ficamos assim, mas naquela noite dormimos lado a lado. Não como inimigos, não como estranhos, mas como duas almas cansadas, compartilhando um teto e um segredo. Os dias seguintes foram diferentes, não perfeitos, não mágicos, mas diferentes. Rafael e eu ainda discutíamos, ainda desconfiávamos, mas algo invisível, quase imperceptível, tinha se rompido entre nós naquele quarto de hotel. Nos entendíamos nos olhares, nos silêncios, mesmo nas cutucadas disfarçadas de sarcasmo, mas a calma nunca dura. Soube disso assim que vi Marina na mansão Silva. Estava no salão principal, sentada ao lado da minha sogra, como se fosse parte da família. Usava um vestido vermelho justo, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo impecável, maquiagem perfeita. Seu sorriso era o de sempre. Doce por fora, venenoso por dentro. Me aproximei com calma. Meus saltos ecoavam no chão de mármore, e cada passo era uma declaração de que não me intimidava. Letícia, querida, disse minha sogra ao me ver. Olhe quem veio nos visitar. Marina é praticamente da família. Senti o olhar de Marina em mim, medindo, calculando. Que surpresa agradável. Respondi sorrindo sem mostrar os dentes.
Nesse instante, Rafael entrou na sala. Sua expressão ao ver Marina foi um poema de desconforto. Seu olhar azul me procurou como se tentasse antecipar minha reação. Não ia dar a ele essa satisfação. Rafael saudou Marina se levantando. Não sabia que você estaria aqui. Mentira. Venho sempre, respondeu ele, seco, mas educado. Marina vive aqui. A conversa se tornou um teatro desconfortável. Todos fingindo normalidade, menos eu, que observava em silêncio como uma espectadora afiada. Horas depois, quando Marina tentou me abordar no jardim, não a detive. Me surpreende que ainda esteja aqui, disse sua voz melosa, escondendo a ameaça. Pensei que já teria fugido. Me virei para ela, cruzando os braços. Lamento te decepcionar. Deve ser frustrante, disse sorrindo. Mas aqui estou, e aqui ficarei. Marina se aproximou um passo. Seus olhos azuis, mais frios que os de Rafael, se cravaram nos meus. Sei o que você faz, sussurrou. Manipula, provoca. Não pense que sairá impune. De graça? Ri. Meu casamento já custou o suficiente, mas acredite, valerá a pena. Marina me estudou, sua máscara rachando por um segundo. Depois se foi, seu perfume enjoativo flutuando no ar. Naquela noite, Gabriel me escreveu. Não perguntou nada. Só me convidou para jantar. Para me afastar de todo esse circo. E pela primeira vez hesitei. Rafael estava me fazendo perder o controle. Mas Gabriel oferecia calma, admiração, outra opção. E eu estava começando a entender que nesta guerra de lealdades, o preço era meu próprio coração. As luzes do salão resplandeciam como se o teto estivesse cheio de estrelas. Os cristais dos lustres pendentes brilhavam. A orquestra tocava uma melodia elegante, e as taças tilintavam nas mãos da elite da cidade. Era o evento mais importante do ano para a família Silva e eu. A esposa incômoda devia parecer perfeita. Meu vestido preto de cetim caía como água sobre meu corpo, decote sutil, costas descobertas, um colar de diamantes mínimos adornando meu pescoço. Meu cabelo caía em ondas suaves sobre os ombros. Parecia tranquila, mas por dentro era um furacão contido. Rafael estava impecável em seu smoking, o cabelo escuro penteado para trás, a mandíbula tensa. Desde que Marina tinha reaparecido, seu controle tinha começado a rachar, e esta noite a rachadura ia se abrir. Gabriel chegou pontual, alto, elegante, seguro. Seu terno azul escuro ressaltava seu porte atlético. Seus olhos verdes me procuraram entre a multidão, e quando me encontrou, sorriu como se só eu existisse. Rafael notou sua presença antes de mim. Senti seu corpo se tensionar ao meu lado, sua mão na minha cintura apertar sutilmente. Não disse nada. Não precisava dizer nada. Dançamos? Perguntou Gabriel se aproximando. Ignorando o olhar afiado de Rafael, assenti pegando sua mão, sentindo o calor de sua palma envolver a minha. A música mudou para uma valsa, e deixamos para trás os olhares curiosos, os murmúrios, os cochichos venenosos. Enquanto girávamos pelo salão, Gabriel me olhou nos olhos. Não entendo como você continua ao lado dele, disse em voz baixa. É complicado, respondi. Você não parece uma mulher que aceita complicações, replicou sorrindo. Antes que pudesse responder, a melodia terminou e a multidão aplaudiu. Os dançarinos mudaram de par. O costume, a etiqueta, o maldito protocolo. De repente, Rafael estava na minha frente oferecendo sua mão. Seus olhos azuis, cheios de tensão, se cravaram nos meus. Aceitei, sabendo que não podia evitar. Nos mergulhamos na pista, sua mão na minha cintura, sua outra mão segurando a minha. A distância entre nós inexistente. Não gosto de como ele te olha, disse Rafael, a voz grave, o queixo inclinado em minha direção. Também não gosto de como você olha para Marina, respondi sem olhá-lo. Sua mandíbula se tensionou, mas não replicou. Giramos entre a multidão, os flashes das câmeras piscando, os curiosos murmurando. Num canto, Marina nos observava. Sua expressão uma mistura de fúria e dor. Na próxima vez que a convidar aqui, comecei. Não a convidei, me interrompeu sussurrando junto ao meu ouvido. Não queria que ela viesse. Sua sinceridade me desconcertou. Pela primeira vez soava real. A música diminuiu. O salão mergulhou num silêncio expectante. Os olhos estavam sobre nós. Sem pensar, Rafael me atraiu para si e diante de todos me beijou. Mas desta vez, não foi o beijo frio e forçado do nosso casamento. Foi real, profundo, sincero, confuso, carregado de raiva, frustração e algo que ainda não queria nomear. Ao nos separarmos, o salão explodiu em aplausos,
mas eu mal conseguia respirar. Rafael me olhou e em seus olhos, finalmente, já não vi só controle. Vi desejo, vi medo, e embora odiasse admitir, em meu peito senti o mesmo. Os dias depois do baile foram um caos disfarçado de normalidade. A imprensa falava de nós. As fotos do beijo circulavam como pólvora, e nas reuniões familiares todos nos parabenizavam por parecermos tão apaixonados. Mas em casa, a tensão era tão densa que se podia cortar com uma faca. Marina não respondeu minhas mensagens nem minhas indiretas públicas até que o fez. Rafael estava em seu escritório, imerso em papéis e ligações quando seu telefone vibrou. Vi em seu rosto o desconforto, a culpa, a batalha interna. Marina, disse em voz baixa. Assentiu sem negar. Não disse nada. Me virei pronta para deixá-lo com seu conflito, mas ele se levantou contornando a mesa. Vou terminar isso, disse-me olhando nos olhos. O observei procurando o engano, a mentira. Não a encontrei. Rafael saiu naquela mesma noite. Não me pediu permissão. Não deu explicações. Só foi. Horas depois, a tempestade explodiu. Marina apareceu na porta da mansão Silva com os olhos vermelhos de raiva e despeito, vestida de branco como se o drama precisasse de um toque teatral. Os jornalistas a seguiram como moscas. A família Silva tentou conter o escândalo, mas Marina era especialista em manipular câmeras e palavras. Fui a mulher na vida dele durante anos, declarou fingindo lágrimas, e agora me deixam como uma amante escondida. A imprensa devorou a história. Eu observava da janela, os braços cruzados, o estômago revirado. Não por pena, não por Marina, mas porque sabia que se Rafael não fechasse este capítulo, tudo desmoronaria. Naquela noite, ele voltou. Entrou encharcado pela chuva sem sua arrogância habitual, seu cabelo escuro grudado na testa, seu terno amarrotado, os olhos sinceros, cansados. Terminou, disse sem rodeios. Tem certeza? Perguntei sem me mover. Assentiu. Não quero mentiras, não quero jogos, só quero que isso funcione. Soube que custava a ele admitir. Seu orgulho finalmente caía. Me aproximei devagar. O estudei procurando a rachadura. Estava lá, aberta, real. Então Rafael sussurrei. Que comece a verdade. E pela primeira vez nos permitimos parar de lutar. Só por aquela noite baixamos as armas. Dormimos na mesma cama. Não como inimigos, não como atores, mas como duas pessoas que enfim entendiam que o poder não era nada sem a verdade. Os dias seguintes foram diferentes, mais sinceros, mais humanos. Rafael e eu ainda tínhamos nossas diferenças, mas já não jogávamos para nos destruir. Aprendemos a conviver no silêncio confortável, nos olhares que não precisavam de explicação. A imprensa, é claro, se alimentou do escândalo com Marina, mas com o tempo se cansaram. Ela foi embora, desapareceu do mapa social. Ao menos por enquanto, e nós sobrevivemos. A família Silva, após ver que Rafael não cederia nem à pressão nem às chantagens, aceitou minha presença. Até minha sogra, a contragosto, começou a me sorrir com mais sinceridade, mas o que não esperava era o que viria depois. Rafael chegou uma noite com uma viagem. Nada público, nada ostensivo, só nós. A casa era antiga na costa, longe do barulho, do dinheiro, das câmeras, o lugar onde supostamente íamos ter nossa lua de mel se as coisas tivessem sido diferentes. Entramos juntos, as malas na mão, lá fora o mar rugia e a brisa salgada se infiltrava pelas janelas. Por que aqui? Perguntei percorrendo a sala de madeira. As janelas grandes davam para o mar. Rafael deu de ombros, deixando as chaves sobre a mesa. Porque quero começar sem mentiras. Respondeu me olhando. Me detive sentindo o peso de suas palavras. Durante o jantar falamos sem duplos sentidos, sem sarcasmos. Só falamos. Me contou de sua infância, das pressões, das expectativas que nunca pediu. Falei dos meus medos, de como me senti sempre sozinha, mesmo rodeada de gente. Pela primeira vez deixamos de ser o Silva. Éramos só Rafael e Letícia. Quando subimos ao quarto, a tensão entre nós não era a de antes. Já não era um jogo, já não era uma vingança. Me olhou sério, mas sem o orgulho que o acompanhara desde o primeiro dia. Não quero te forçar a nada, disse em voz baixa. Me aproximei pegando sua camisa, o atraindo para mim. Não precisa me forçar, sussurrei. Nos beijamos devagar, real, com todas as cicatrizes, as dúvidas e os sentimentos postos na pele. Não cruzamos limites que violassem as regras sociais. Não foi uma cena de filme proibida, mas foi nosso. Naquela noite compartilhamos a cama como duas pessoas que, contra todas as expectativas, tinham escolhido ficar porque o amor nunca planejamos,
mas às vezes cresce entre os espaços que deixamos vazios. Rafael e eu éramos prova disso. Duas pessoas que aprenderam que às vezes o que não planejamos é o que mais vale a pena. 2 anos depois, a mansão Silva já não era um campo de batalha. Continuava sendo grande, fria em alguns cantos, cheia de protocolos e antiguidades, mas por dentro as coisas tinham mudado. Caminhei pelo corredor, uma mão nas costas, a outra acariciando minha barriga arredondada. 8 meses. Às vezes, ainda me custava acreditar. Rafael estava em seu escritório, mas quando escutou meus passos, saiu para o corredor. Sua expressão mudou assim que me viu. Já não era o homem frio e calculista que conheci. Ainda era dominante, mas seus olhos azuis se suavizavam ao me ver. Deveria estar descansando, disse se aproximando. Não posso ficar sentada mais de 10 minutos sem me sentir uma baleia encalhada, respondi revirando os olhos. Ele sorriu, esse sorriso que ainda me desarmava, e envolveu minha cintura com cuidado, apoiando a testa na minha. Você é linda, sussurrou. Balancei a cabeça, rindo baixinho. Estou enorme. Você é a mãe dos meus filhos, corrigiu abaixando a mão para minha barriga. Sim, filhos. Porque a vida caprichosa nos presenteou não com um, mas com 2. Os gêmeos chegariam em poucas semanas, e embora o medo ainda estivesse lá, a felicidade era maior. Olhei para Rafael. Pensei em tudo que tínhamos passado. As mentiras, as máscaras, as brigas. As noites em que achei que jamais o suportaria. E agora éramos uma equipe imperfeita, teimosa, complicada, mas real. Me levou pela mão ao jardim onde a família se reunia para o jantar. Os Silva tinham aprendido a aceitar, a respeitar, até minha sogra, com sua eterna crítica disfarçada, se desfazia em cuidados comigo desde que soube da gravidez. Gabriel tinha partido a tempo com elegância, com dignidade. Não houve drama nem rancor. Só entendeu que eu escolhi ficar. Rafael me acomodou na cadeira cuidando de cada movimento. Às vezes, sua falta de jeito com as emoções ainda aparecia, mas com cada carícia, cada gesto me demonstrava que tentava. E isso valia mais que qualquer palavra. Olhei o horizonte, o pôr do sol tingindo o céu de tons dourados e rosados. E soube que, embora o amor não tenhamos planejado, embora tenha nascido entre mentiras, no final foi a única coisa verdadeira que nos restou. E agora cresceria multiplicado em 2 pequenos corações que logo conheceríamos. O som de choro ecoava pela mansão Silva numa manhã de abril quando finalmente chegaram. Após 22 horas de trabalho de parto, nossos filhos decidiram aparecer com apenas 15 minutos de diferença. Rafael não saiu do meu lado nem por um segundo, segurando minha mão, sussurrando palavras de encorajamento. Quando o médico colocou o nosso primeiro filho em meus braços, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Era perfeito. Pequeno, com o cabelo escuro do pai e uma expressão séria que me fez rir mesmo no cansaço. Logo depois chegou a segunda, igualmente perfeita, mas com um choro mais forte, como se quisesse anunciar sua chegada ao mundo. Rafael os olhava com uma mistura de orgulho e terror. Seus olhos azuis, sempre tão controlados, estavam marejados. Somos pais, sussurrou, como se ainda não conseguisse acreditar. Mateus e Helena, nossos filhos, nosso futuro. Os primeiros meses foram um turbilhão de noites sem dormir, fraldas, mamadeiras e uma felicidade cansada que nunca imaginei sentir. Rafael se transformou num pai dedicado, acordando comigo de madrugada, dividindo as tarefas, aprendendo a trocar fraldas com a mesma determinação que aplicava aos negócios. A mansão Silva, antes tão silenciosa e formal, agora ecoava com risos e choros de bebê. Minha sogra se derretia pelos netos, passando horas embalando-os e cantando canções de ninar que dizia ter cantado para Rafael quando criança. Uma tarde, enquanto os bebês dormiam, Rafael me encontrou no jardim. O sol de outono aquecia meu rosto enquanto eu lia um livro, aproveitando os raros momentos de silêncio. Ele se sentou ao meu lado, em silêncio por alguns minutos. Nunca pensei que seria possível, disse finalmente. O quê? Perguntei baixando o livro. Isso, nós, ser feliz de verdade. Sorri apoiando a cabeça em seu ombro. Eu também não. Mas às vezes as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. Ele beijou o topo da minha cabeça. Você me ensinou a amar, Letícia. E eu aprendi que amar não é controlar. É confiar. No meio de todas as complicações, dos jogos de poder e das máscaras que usávamos, encontramos algo verdadeiro. O amor que cresceu entre as ruínas das nossas defesas se tornou a base sólida da nossa família. Hoje, quando olho para Rafael brincando com nossos filhos no jardim, vejo o homem que se escondeu por tanto tempo atrás da frieza e do controle.
Vejo o pai amoroso, o marido dedicado, o homem que aprendeu que a vulnerabilidade não é fraqueza. E eu? Aprendi que às vezes é preciso lutar pelo que queremos, mesmo quando não sabemos exatamente o que é. Aprendi que o amor verdadeiro não é o dos contos de fada, mas aquele que sobrevive às tempestades, que cresce nas dificuldades e que se fortalece com cada desafio superado. Nossa história começou com um contrato, com interesses, com mentiras, mas se transformou em algo muito maior. Se transformou numa família, numa parceria, num amor que, mesmo não tendo sido planejado, se tornou a coisa mais real das nossas vidas. Rafael Silva e eu provamos que às vezes os finais mais felizes nascem dos começos mais improváveis. E que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Anos depois, quando nossos filhos nos perguntarem como começou nossa história de amor, vamos sorrir e dizer a verdade. Começou com um acordo, cresceu na adversidade e se tornou eterno na honestidade. Porque no final, descobrimos que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Só precisa ser real.